Senhor Jesus, glória a Deus. Queridos irmãos, aproveitamos que estamos sobre os nossos pés, abrimos a palavra do Senhor no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1. Faremos menção do texto sagrado, do versinho de número 1 ao versinho de número 4. Abacuque, capítulo de número 1, iremos fazer menção do texto do 1 ao 4. Glória a Deus. Que nos diz assim a palavra do Senhor. O epígrafe da leitura diz: a iniquidade de Judá, este será castigado pelos caldeus, a intercessão do profeta. A palavra nos diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e o juízo é pervertido. Amém. Os irmãos podem tomar assento, amém? Glória a Deus. Se você souber, adore ao Senhor comigo com esse cântico, tá bom? Depois nós pregamos a palavra do Senhor. Existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a tua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz profeta entregar, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte
quer fazer. Quando manda mensagem, aleluia, aleluia, faz a água subir. E se ele soprar, faz. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O teu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Aleluia. É meio que sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite, neste lugar, nesses minutos. Escute bem, deixa eu falar com os irmãos. Primeiramente quero louvar a Deus pela vida do nosso querido irmão Júnior, pelo convite para estar trazendo a palavra do Senhor, pelo nosso querido pastor Juscelino, que sempre nos confia para estar aqui nessa tribuna, e por esta igreja tão maravilhosa que o Senhor tem nos preparado para servirmos a Ele, tá bom, meus irmãos? Dito isso, eu quero falar aos irmãos em resumidas palavras, que o profeta Abacuque, ele, aleluia, foi um profeta que nos seus dias, quando ele exerceu o seu ministério profético, ele começou a observar e a ver a decadência moral e espiritual de Judá. E quando o justo, ele começa a se deparar com injustiça, ele não se alegra. Ele vai buscar ao Senhor, ele quer ver as coisas mudar, ele quer ver as coisas tomar o rumo. E Judá, na ocasião e no tempo que o Abacuque ele levantou, aleluia, Deus o utilizou no seu ministério profético. Ele vendo aquela situação, aquela degradação moral e espiritual, ele resolve falar com Deus sobre, aleluia, a situação em que ele está vendo Judá, e ele, como um justo, não se adequava àquela situação. Então ele dirige-se a Deus em oração, e o texto que nós lemos, ele começa dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu e não me escutará? Ele já vinha clamando, aleluia, mas parecia que o clamor dele não tinha resposta de Deus, mas ele decide, ele opta por insistir em clamar a Deus, porque as coisas do jeito que estava não poderia ficar. Então ele grita ao Senhor e diz: até quando, Senhor, clamarei eu e não me escutará? Gritarei violência e não salvará. Por que razão me fazes ver a iniquidade e a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim, e há também quem suscite a contenda e o litígio. Por essa causa a lei se afrouxa, a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e o juízo é pervertido. Ele começa a clamar a Deus e questionar a Deus na tua oração e dizer: Senhor, eu estou vendo o que está acontecendo, e aleluia, a minha situação como homem de Deus, de um homem reto, de um homem temente, não se adapta, não se encaixa com o estado deplorável que Judá está, porque a lei se afrouxa, o sacerdote se corrompe, o juiz é pervertido, a violência, e há tantas coisas, e eu tenho clamado, eu tenho pedido ao Senhor, e eu não tenho ouvido resposta daquilo que eu estou clamando. Do 1, aleluia, capítulo 1, verso 1 ao 5, o Abacuque, ele lança essas palavras diante de Deus. Do capítulo 5 ao capítulo 11, Deus, ele resolve voltar-se para a oração de Abacuque e responder sobre aquilo que ele estava
questionando a Deus. Porém, quando Deus ele resolve a responder a oração do Abacuque, aleluia, Abacuque não fica, aleluia, talvez não seja a palavra correta de se dizer, mas Abacuque, ele não fica satisfeito, ele não consegue entender a forma que Deus lhe responde, que vai trazer juízo sobre o estado, aleluia, deplorável que Judá está vivendo. Do capítulo 1, versinho 5 ao versinho 11, o Senhor começa a tratar, aleluia, com Abacuque, respondendo-lhe a resposta que diz: então passará, aleluia, capítulo 5, aleluia, até o verso 11, o Senhor começa a responder e diz: olha, vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos, vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que não crereis quando for contado. Senhor, ele começa a dirigir-se ao profeta e dizer: olha, se você quer saber, eu vou contar o que eu irei fazer. Talvez você não gostará de ouvir a maneira que eu irei fazer. E ele discursa ali até o verso 11, tratando com Abacuque, diz assim, aleluia, porque eis que eu suscito os caldeus. O Senhor está dizendo: eu vou levantar os caldeus e eu vou usar os caldeus como, aleluia, uma ferramenta de punição contra Judá, porque eles têm feito tudo isso aí que você tem dito, tem, aleluia, se frouxado a lei, o juízo tem passado pervertido, o ímpio cerca o justo e sai como que se estivesse por cima. Então vai ser da seguinte forma: eu vou falar uma coisa e vocês não vão nem acreditar. Ele vai dizendo: porque eis que eu suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura, aleluia, da terra para possuir moradas não suas. E o Senhor, até no versinho de número 12 do capítulo 1, vai dizendo para Abacuque o que ele vai fazer a partir do capítulo, a partir do versinho 12 do capítulo 1 até o versinho 17, do aleluia 5 ao 12, Deus fala para Abacuque como resposta da oração o que ele vai fazer para punir Judá pela sua decadência moral, pela sua decadência espiritual. Do versinho 12 ao versinho 17, Abacuque, ele tenta, aleluia, se opor diante das palavras do Senhor, e ele chega ao Senhor a partir do verso 12 e diz assim: não és tu desde sempre, ó Senhor meu Deus, meu santo, nós não morreremos, ó Senhor, para juízo opuseste tu, ó rocha, fundaste para castigar. Ou seja, ele está tentando entender-se com Deus, porque Deus está levantando os caldeus. Os caldeus é um povo amargo, um povo que vem para destruir, um povo que é mais perverso que Judá. E quando Deus diz: eu vou levantar os caldeus, Abacuque, nesses versos seguintes que eu disse aos irmãos, ele se torna para Deus e diz: mas Senhor, como que o Senhor levantará uma nação que é pior do que Judá para punir Judá? E quando, meus irmãos, eu estava estudando, aleluia, esse texto para falar com os irmãos aqui, eu meio que estava analisando a situação da nossa nação, nação brasileira, louvado seja Deus, que por muitas vezes tem fugido em várias situações do propósito de Deus, tem fugido em várias situações da comunhão com Deus, da santidade com Deus, do relacionamento com Deus, aleluia, do apartamento da santificação. E às vezes Deus levanta homens amargos, homens cruéis, aleluia, e não há resposta de Deus para inverter a situação, porque existe coisas que Deus permite na ocasião em que estamos
falando aqui, Deus pega um povo que é pior do que, aleluia, o povo de Judá e diz: eu vou levantar eles. Eles são sanguinários, eles são más, eles são destruidores, eles são opressores, mas é eles que eu vou levantar como ferramenta de juízo, e eles vai vir sobre Judá, e o negócio não vai ser bom. E o que Deus diz para Abacuque é tão amargo, tão duro, que Abacuque do capítulo, 1, verso 12 ao 17, ele questiona a Deus, e fala: mas Senhor, como pode isso? Esse povo, eles são pior do que o povo aqui de Judá, e o Senhor vai usar eles como ferramenta de punição. O Senhor diz: exatamente, eu vou usá-los eles, e eles vai trazer punição. Os babilônicos vai trazer punição, e eu vou chamar o meu povo através da mão pesada dos caldeus, através da mão pesada dos babilônicos, e eles vão ter que sofrer a consequência para saber que eu os amo. A forma de Deus, irmão, nos trazer para a tua presença, em muitas das vezes é com a tua mão pesada, para despertar-nos e chamarmos de volta ao propósito. E nessa de mandar os caldeus, os filhos de Judá caíram no cativeiro após as profecias dos profetas que profetizaram sobre eles. Então Abacuque, meus queridos irmãos, preste atenção, ele questiona a Deus, aleluia, a partir do verso, capítulo 2, verso 1, ele lança a indagação ao Senhor e fala: mas Senhor, eles vão fazer isso, e daí? Como que eles vão ficar? Porque são sanguinários. O Senhor falou, eles possuem casas que não é sua, adquirem terras que não é sua, eles invadem, riem da cara dos reis, zombam da cara dos príncipes, e irão fazer assim aqui em Judá, porque o Senhor permitirá para trazer Judá de volta à tua presença. Mas e aí, e os caldeus? O Senhor fala também: eles não passarão despercebidos. Deixa eu te falar uma coisa, Deus usa quem Ele quer para trazer juízo sobre os teus, para poder trazer despertamento e nos trazer a tua presença. Então o Senhor diz, quando Abacuque o questiona sobre e ele, Senhor, como é que será com eles? O Senhor fala para Abacuque: olha, eu vou te falar uma coisa, Abacuque, eles, os caldeus, não passarão impunes, porque depois que eles, aleluia, vier como um forte sobre Judá, eu enviarei sobre os caldeus, sobre as nações babilônicas, 5 ais, porque, aleluia, eu sou Deus justo, porque eu sou Deus que uso ferramenta de punição, mas também sou aquele que puno o ímpio na sua impiedade. E o Senhor vai dizendo para Abacuque: olha, capítulo 1, aleluia, verso capítulo 2, aleluia, verso 9, primeiro ai, aleluia, ai daquele que ajunta em sua casa bem maus adquiridos, porque os caldeus iam saquear, ia levar para sua casa bens de nações, e que já tinha levado inclusive a de Judá. E o Senhor diz: eu vou vir com ai sobre eles também, objeto de punição, mas por eles não ser justos, serão punidos também. Aleluia, segundo ai, louvado seja Deus, aleluia. Verso de número 12, ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Os caldeus vai vir sobre Judá, vai, aleluia, trazer juízo sobre eles, porque eu permito, mas só que é o seguinte: vão edificar a sua cidade com sangue, vão edificar a sua cidade com bens maus adquiridos, mas ai deles, porque eu virei sobre eles. Terceiro ai, quarto ai, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro,
misturando a bebida ao seu furor, e o que embebeda-o para contemplar as suas vergonhas. O Senhor está dizendo: ai dos caldeus, eles acham que eles estão por cima, eles acham que por eu ter dado a eles autoridade para fazerem o que estão fazendo, não vai vir um ai sobre eles. Enfim, meus irmãos, o Senhor vai distribuindo os ais que virá sobre os caldeus, por eles ter vindo sobre Judá, com permissão de Deus, mas calçado de injustiça. Então, depois dessa conversa com o Senhor, Abacuque entende que apesar de o Senhor trazer punição sobre os caldeus, e também apesar do Senhor permitir os caldeus, nação amarga, nação cruel, nação sanguinária, pior do que os de Judá, vim sobre Judá, aleluia, ele entende que Deus não revogará aquilo que está predito, Deus não inverterá aquilo que ele tinha dito. Primeiro ele questiona, depois Deus responde, depois ele fala para Deus: mas Senhor, é muito duro, isso é difícil de entender, porque aquele povo é pior do que nós. O Senhor então retruca Abacuque e diz: mas eu vou puni-los também. Então lá no capítulo 3 de Abacuque, quando ele faz uma oração em forma de canto, Abacuque analisa que ele clamou a Deus, ele lançou diante de Deus o esfriamento de Judá, ele lançou diante de Deus que Judá estava fora do propósito, que a lei estava pervertida, não havia justiça, não havia julgamento justo. E quando Deus resolve respondê-lo, ele acha duro, questiona Deus. Deus responde que traria punição aos caldeus, e então ele faz uma conclusão de tudo que ele tinha dito, e ouvido entende que ele, aleluia, não ia conseguir inverter aquilo que Deus tinha dito. Deus tinha dito e estava dito. O Senhor disse ao profeta: o que vês, Jeremias? E ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. O Senhor disse: viste bem, porque o velo da minha palavra para cumprir. E Abacuque agora, ele estava aguardando o cumprimento daquilo que Deus tinha dito, porque por mais que ele tentou inverter o que Deus tinha dito, não houve inversão. A punição viria, o cativeiro viria, a destruição viria, aleluia, o espalhamento daquele povo viria, porque Deus tinha dito. E Abacuque também residia em Judá. Então no capítulo 3 ele fecha, ele se dá por entendido, e ele então faz um cântico, uma oração em forma de cântico. E lá no finalzinho do capítulo 3, aleluia, ele diz, aleluia, deixa eu ver aqui, meus irmãos, só um minuto, final do capítulo 3, escute aqui, ó: porquanto ainda que a figueira não floresça, porque, aleluia, a destruição dos caldeus iria ser extrema, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as azeitonas tudo seca, estava lá, mas passaram por situação terrível, não tinha azeite. Produto da oliveira minta, aleluia, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Ele
está, aleluia, vendo o que Deus tinha dito que iria fazer, ainda que Deus não tinha iniciado, não tivesse iniciado o projeto que ele tinha dito que faria usando os caldeus. Abacuque entende que Deus não está disposto em mudar a sentença promulgada. Deus não está disposto em criar caminhos de misericórdia para trazer Judá até si. Então, na sua oração em forma de cântico, ele fala: pode tudo isso acontecer, aleluia, os lavradores podem não ter mais lavoura por causa da destruição, o rebanho pode ser levados dos pastos, aleluia, na vide pode não ter uva, aleluia, o produto da oliveira pode mentir, porque a destruição virá, a escassez virá, a cobrança de Deus virá, mas eu entreguei a minha vida para aquele que tudo pode, eu confio naquele que tudo é. A minha vida, Abacuque estava dizendo isso, a minha vida está escondida em Deus, pode passar o céu, pode passar a terra, mas eu permanecerei confiando. Pode não ter alimento, pode não ter rebanho, pode não ter pasto, pode não ter prosperidade, pode não ter alegria, pode ter escassez total, mas todavia eu vou me alegrar em Deus, todavia eu vou exaltar a Deus, todavia eu vou confiar em Deus, porque no Senhor eu coloquei a minha confiança, e é isso que o Senhor quer que nós entendamos. A situação em que nós estamos vivendo não é boa, as previsões não é boa, os irmãos sabem o que está acontecendo na nossa nação, sabem o que está acontecendo no mundo, e não tem promessas de melhora, mas a nossa confiança está colocada nele, aleluia. Nós estamos abrigados no Salmo 91, esconderijo do Altíssimo, pode faltar tudo, mas ninguém nos tira da mão dele. O Senhor pode usar quem ele quiser, do jeito que ele quiser, para punir a terra dos viventes. O Senhor pode usar os grandes, pode confundir, pode fazer o que ele quiser. Todavia essa igreja, todavia a igreja do Senhor aguardará a salvação que vem de Deus. Todavia aqueles que temem ao Senhor irá conversar cada um com o seu companheiro, e o Senhor ouvirá e trará livramento, porque Deus, ele é fiel, aleluia. O Senhor disse para Abacuque: Abacuque, o justo, ele vai viver da sua fé, porque a coisa não vai ser boa, a coisa vai ser espantosa, a coisa vai ser temerosa, mas o justo, ele vai se escapar pela tua fé. O Senhor estava dizendo com relação a ajudar isso aqui para o Abacuque. Mas nos dias que estamos vivendo, na situação que estamos atravessando, meus irmãos, nós precisamos ter fé para ter grandes livramentos de Deus. Abacuque entendeu que Deus não ia mudar aquilo que ele tinha dito. E às vezes Deus usa o ímpio para punir os teus, para os chamá-los para a tua presença. Deus abençoe essa igreja no nome de Jesus, amém?